Hey guys, good morning. How are you doing? Did you sleep well? Did you have a great day yesterday? I hope so. Okay, so here, here we are again in our brand new Thursday, a new English class. Okay, and as I told you yesterday, today we will review the whole unit number 6. Okay. And we will also correct some exercises you must have done yesterday, okay? I think you remember that I asked you to read for me the page number 105. We started doing that yesterday, but we couldn't finish, okay? So I asked you to read the page 105, and I would read and study the page with you today. And that's what we are going to do today, okay? And also, in the grammar book, the small book, the thin book, you have some exercises about what we studied yesterday. Remember? We studied about the count and non-count nouns, okay? And we have some exercises on the grammar book referring to that specific subject, okay? So I think you did the exercise, and we are going to correct the exercises, then thus we review the unit all together, okay? All right, let's switch a little bit to Portuguese now, okay? E aí, galera, trocando aqui para o português um pouquinho, tá bom? É um prazer de novo estar aqui com vocês, né? Mais uma vez aqui na nossa aula de inglês, uma nova quinta-feira, espero que todos tenham dormido bem, enfim, estamos aqui de novo, né? Então, galera, hoje, como eu disse para vocês ontem, a gente vai fazer uma revisão da unidade 6, que foi a unidade que nós terminamos ontem, né? E eu pedi, inclusive, que vocês lessem, dessem uma estudada na página 105 do livro de vocês. A gente começou a falar sobre esse exercício ontem, não é? Mas aí eu pedi que vocês dessem uma lida, dessem uma estudada no exercício, e nós iremos fazer o comentário, né, completo desse exercício hoje aqui, nessa aula de hoje, tá bom? Além disso, vou já começar com essa página, tá? Página 105. Além disso, eu também vou fazer umas correções de exercícios com vocês, tá? Tem 3 questões, se eu não estou enganado, no Grammar Book, tá? Que é aquele livro fininho, o menor livro, referentes à matéria, ao conteúdo que nós estudamos ontem. Lembra que nós estudamos ontem? Nós estudamos sobre os count and non-count nouns, né? Os substantivos contáveis e incontáveis. Lembra? A gente falou que existem algumas palavras que nós chamamos em inglês de quantifiers, né? Que são palavras indicadas para quantificar de uma forma generalizada as coisas, né? Como muito, muitos, pouco, poucas, né? E eu disse para vocês que é extremamente importante saber quando um substantivo é contável e quando ele é incontável. Daí você vai saber qual quantitativo você vai usar para cada tipo de substantivo. Nós iremos corrigir também esses exercícios do Grammar Book. Portanto, o material que vocês têm que ter em mãos hoje é o livro grande, tá? Student Book, o livro grande, aquele livro azulzinho maior, né? E o livro fininho, o livro menor, que é o Grammar Book. Tá? Nós iremos usar os 2 livros hoje, além do quadro, né? Que de vez em quando eu vou dar uma rabiscada aqui para vocês. Beleza, galera? Combinado? Show de bola? All right. So, right now, we will start with the big book, with the student book, okay? So, if you don't have it now, please take it. Take both, actually, the big and the small one. And if you have it, great. Open on the page number 105, okay? Página 105. Student book, page 105. That's the page we are going to start now, right now, ok? A gente vai começar com essa página do livro grande agora. Beleza, galera? Todo mundo abriu aí? Yeah? É que tá aí. Okay? Yeah, I'm talking to the moderator here, okay? We have a very communicative classroom here, okay? So, on the page 105, you have some writing strategy, I would say like that, okay? I told you yesterday we have three columns in the English language: speaking, reading and writing,
and listening. If you have the three columns well studied, you have fluency in English, ok? Eu disse para vocês ontem que nós temos 3 colunas, digamos assim, no aprendizado do inglês. É o falar, o ler e escrever, né, que estão bem juntos, e o ouvir. Se você tem esses 3 pilares, essas 3 colunas bem estudadas, bem desenvolvidas, perfeito. Teu inglês vai ter fluência, tá? But if you fail in one of those, you will have problems with your fluency. Mas se você tiver uma falhazinha em algumas dessas colunas, você vai ter uma quedazinha na questão da sua fluência. Então, quanto mais você se aperfeiçoar nos 3 pilares, melhor para você, ok? And this book works all together, ok? E esse livro trabalha todos esses pilares juntos. So, in one single unit, we work listening comprehension, we work writing strategies, and we study reading comprehension. So everything that you must have, you have here, ok? Tudo que você tem aqui vai ser muito importante para a sua estratégia. And the speaking strategy, you have to practice yourself with your friends, with the internet, okay? Of course, this is something that you have to do every day, so you will be fluent in English, if you want to be, of course, okay? Very good. Então, nesse caso aí, pessoal, da página 105, we have some writing strategy. Nós temos mais um ponto de estratégia de escrita. Eu vou ler para vocês, tá no livro de vocês, também na tela do computador aí para vocês verem, tá certo? Eu vou dar uma lida nisso daí, a gente vai trabalhar isso juntos. É mais uma dica de escrita legal para você quando for redigir um texto, enfim, ok? Vamos lá, eu vou ler com vocês, ó. Writing. When you write a paragraph of exemplification, you introduce an idea. Then you use examples to support that idea. The following phrases can help you introduce examples. Olha só, quando você escreve um parágrafo ou de exemplificação, é um parágrafo onde você vai, tipo, dar exemplos de algo que você já vem comentando anteriormente nos parágrafos anteriores, né? Isso é o que eu chamo em inglês de paragraph of exemplification. Você introduz uma ideia, né? Você introduz algo que você vai exemplificar, tá certo? Então, você usa exemplos para dar suporte, para confirmar aquela ideia que você está trabalhando no texto. As frases seguintes, the following phrases, as frases seguintes podem te ajudar a introduzir esses exemplos. Olha essas 3 frases, the 3 phrases the book shows you. For example, que é exatamente como nós temos no português, que seria o por exemplo, né? Você introduz alguma coisa que você vai exemplificar. One ou another example is, tipo, se você já tem falado sobre algum exemplo anterior, aí você vai dar um outro exemplo. Aí você pode falar, na verdade, você pode falar one example, é um exemplo, mas se você já tiver falado sobre um anteriormente, você usa o another, porque o another é um outro exemplo, mais um exemplo, né? Teoricamente, você já falou sobre outro anteriormente. E outra forma é o such as, que é como se fosse tal como, ou tais como, enfim, vai depender muito do contexto. Such as, tá? Ou seja, são 3 exemplos, são 3 frases de como você pode introduzir um exemplo, uma exemplificação dentro de um parágrafo que você está escrevendo. Alright? So, let's check how the author used the phrases in a text, ok? Vamos entender, agora vamos analisar como que o autor usou essas phrases dentro de um texto. So again, I'm going to read the text with you. The text is going to be on your screen and on your book on the same page, okay, page 105. And I'm going to read with you and just pay attention and try to find in the text the phrases you saw on the green box, ok? Tenta encontrar no texto, à medida que for lendo, as frases que você leu comigo aqui no quadrinho verde aí que está no livro de vocês. Alright? Okay. So I'm going to read the text and you try to find the phrases. Vou ler o texto e você tenta encontrar as frases, ok? Alright. Any mixes.
That's the title of the text, esse é o título, né? Combining photos of two or more animals is a popular activity these days. There are a lot of funny and weird animals mixes that people create and share on the internet. For example, a turgor is a tiger with a turtle shell. Another example is the dish, which is a mix of a dog and a fish. Its body has a few fins and some scales, and it has a lot of fur on its dog head. Some mixes are a little scary, such as the sharila. It's a combination of a shark and a gorilla, with the head of a shark and the body of a gorilla. It has a huge mouth with a lot of teeth in it. It has a huge furry body, and its head and fur are almost the same color. It's funny to look at, but I think I'd run if I saw a sharila in real life. Ok? Então você pode ver a figura, né, no texto aí do sharila, que nós acabamos de estudar, né, que veio aqui no texto, que é a mistura aí de um tubarão, né, com um gorila, né? Enfim, ok? Before we analyze the text itself, tell me, write please on the chat if you found the phrases the author used in the text. Escreve para mim no chat, pessoal, se você conseguiu encontrar no texto as frases que nós acabamos de ver, que são frases introdutórias de exemplificação. Diz para mim um yes, se você conseguiu encontrar, e quantas você conseguiu encontrar no texto. Yes, e quantas frases você conseguiu encontrar no texto. Diz para mim aí, vai lá. Come on, I want you to participate. So they're saying yes. Okay. And Eduardo said 3. Diego said 3. 3. 3. They're all Yes. saying 3. Very good. Very good. good. Perfect. Thank you. So, yes, of course, we have some examples here in the text, and they are 3 examples. All 3 phrases we studied were used in the text, okay? So, right on the third line of the text, bem na terceira linha do texto, você tem a primeira, for example. Essa já é uma delas. If you follow this line a little bit later, you will find another example. Se você seguir essa mesma linha, você vai encontrar uma outra que é o another example. Né? E se você descer, if you go down 2 lines, se você descer mais 2 linhas, right below another example, you will find such as. Logo abaixo, né, do another example, você vai encontrar o such as. Então ele usou 3 frases, né, 3 phrases in the text. They are exemplification phrases. Ok? Beleza, galera? Então, pessoal, você percebe o título do texto aí, né? Any mixes. A gente vem estudando, aproveitando aqui já o ensejo, né? Para a gente lembrar o que é que nós estamos estudando nessa unidade. O título dessa unidade é Mix Up, Mash Up, Mix and Mash, né? E a gente vem estudando como misturar as coisas, criando coisas novas, né? Nós estudamos sobre obras de arte, nós estudamos sobre música com os DJs. Ontem mesmo a gente viu um novo estilo, né? Que é o lá do estilo do punk, né? Steampunk, né? A pessoa que é um estilo de roupas, né? Que a pessoa usa as roupas baseando-se na Europa, digamos, começando a Revolução Industrial, né? Com adereços e lembra aquelas máquinas a vapor, mistura muitas coisas até para as roupas, né? E nesse caso aqui, desse texto, nós temos os N-mixes, que são, na verdade, a mistura de vários animais, ou 2 ou mais animais, para criar um animal só. Isso é muito comum, né, galera? Muito comum. Inclusive, em desenhos animados, em cartoons, você vê muito aí a ideia de misturar animais, né? Inclusive, na sala de aula, vocês do 6º ano e a galera do 5º ano deve lembrar, a gente trabalhou isso também, né? Tipo, você criar um super-herói
E aí teve alunos que criaram super-heróis com vários animais, com poderes, com dragões, é um negócio muito interessante. Então essa ideia do mix-up está muito presente na vida da gente. A gente gosta de misturar as coisas e criar novas ideias. Alright? E nesse caso aí, pessoal, ele dá alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é o turger. Vem da palavra turtle, que é tartaruga, e a palavra tiger, que é tigre. E na verdade um tigre, né? Que está dentro do casco, que a gente em inglês chama isso de shell, a mesma que nós usamos para concha, né, etc. O casco de uma tartaruga. Né? Aí tem também o dish, que aí já aparece uma palavra mesmo que nós temos no inglês, que é a palavra prato. Né? Mas no caso aí é a mistura de dog, que é um cachorro, com fish, que é um peixe. É um cachorro na forma de peixe. E o que tem a foto aí, que é o sharilla, que é a mistura de shark, que é tubarão, com gorilla, que é gorila, que tem essa fotinha, ficou bem interessante, né? O gorila com a cabeça de tubarão, tá bom? E o cara disse que se ele visse um tubarão desse na vida real, ele saía correndo. Com certeza eu sairia correndo também, não ficaria para contar a história, tá bom? Beleza. Alright. So, do you have any question about this text today? Tem alguma pergunta aí, pessoal, sobre esse texto aí que nós estamos falando hoje? No questions. Everything is really okay with you? Tá tudo beleza com vocês? Okay. We have a good moderator here, so if you have any kind of questions, of course, according to the English, okay, do it. A gente tem moderadores excelentes aqui, pessoal. Qualquer pergunta, claro, dentro do inglês, né? Qualquer pergunta dentro do universo do inglês, podem fazer que nós estamos aqui para responder, tá bom? Now, agora eu vou pedir para o nosso moderador mudar rápido, o cara não deu tempo de falar, né? Já mudou aí para o PowerPoint, onde a gente vai dar, pessoal, uma revisada no assunto que nós vimos ontem. Nós estudamos ontem sobre os contáveis e os incontáveis. E eu falei para vocês que no Grammar Book de vocês, né, tem alguns exercícios, já pode passar para o outro, por favor. Tem alguns exercícios referentes aos substantivos contáveis e incontáveis. Olha para a tela, se você pegou o seu livro, beleza, já abre lá na página, ixi, eu esqueci a página, mas está lá na unidade 6, tá bom? Do livro de vocês, é 30 e poucos a página, tá bom? Que eu vou olhar só aqui pelo PowerPoint junto com vocês. Mas se você não tiver com o livro, pode olhar aí para a tela do seu computador, que o que tem no livro está na tela do seu computador, tá bom? De cara, vou chegar um pouquinho mais perto aqui para poder ler, né? De cara você já tem aí, no próprio livro, na própria tela do computador, uma revisão escrita do que nós estudamos na aula passada. Eu vou ler junto com vocês aí, ó, acompanha ou pelo computador ou pelo seu livro. Olha só. Nouns that we can count, example, nouns that we can use in the plural are called countable nouns. Olha só, lembrando que a palavra noun, N-O-N em inglês, significa substantivo, tá bom? A gente pode traduzir por nome, mas é mais usado substantivo. Tá? Olha só, substantivos que nós podemos contar, isto é, substantivos que podem ser usados no plural, são chamados de substantivos contáveis. Eu falei isso para o ano passado. Tudo que você conta de forma unitária, a gente chama de substantivo contável. Ok? Continuando. Ó. When the subject of a sentence is in the plural, the verb must also be in the plural. We use a few, many with countable nouns. Tá bom? Isso acontece com alguns verbos em inglês. Ó. Quando o substantivo numa frase está no plural, o verbo também deve estar no plural. Tá certo? Muito embora muitas vezes você não vê essa diferença na escrita com os verbos em inglês. Com o verbo to be, por exemplo, você vê a diferença. Né? Nós usamos a few ou many com substantivos contáveis. Tá bom? Então, olha só. A palavra few e a palavra many são usadas com substantivos contáveis. Few, sozinho, significa poucos ou poucas. Many, sozinho, significa muitos ou muitas. Tá? O livro de vocês traz uma variação do few, que é a few, que tem uma conotação um pouco diferente. A few significa alguns. Se eu escrever só few, galera, ó, a ideia é um pouco negativa, né? Se eu escrever só a palavra few, significa poucos. Dá uma ideia negativa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. She has few
friends there. Olha essa frase, só para constatar o que eu estou falando aqui, ó. She has few friends there. Essa frase dá uma ideia um pouco negativa, no sentido do que ela possui poucos ou poucas amigos ou amigas lá, entendeu? Então o few aqui, ó, tá dando uma ideia negativa, que ela tem poucos, tá? Mas, no entanto, se eu colocar, como no texto aí, no livro de vocês está mostrando, ó, se eu colocar a few, a ideia já passa de uma negativa para uma melhor, para uma mais positiva, no sentido de que eu estou dizendo o quê, ó? She has a few friends there. Ela tem alguns amigos lá. Tá vendo? Mudou o sentido, né, da palavra. Beleza? Só para vocês lembrarem que sozinho, few, sozinho significa poucos ou poucas. E a few significa alguns ou algumas. Dá uma ideia melhor, uma ideia mais positiva. Tá bom? O que o livro está querendo falar é que nós usamos few ou a few e o many para substantivos o que, galera? Contáveis. Count nouns. Tá bom? Vamos continuar lendo aí o texto de vocês aí no livro. Ó. Countable nouns, que é a mesma coisa que count nouns, tá certo? Se escreve diferente, mas significa a mesma coisa. Countable nouns. A few, some, a lot of, many, meals, or a mix of food from different cultures. Então, o que acontece? Ele usou as opções a few, some, a lot of e many, porque a palavra que ele está se rebaseando aí é a palavra meals. E essa palavra, pessoal, é um substantivo contável. Tanto é que está no plural, porque nesse caso você percebe que está terminando com S. Então, ó, a few, algumas. Some, também significa algumas. A lot of, muitas. E many, que também significa muitas, essas 4 opções podem ser usadas com refeições. Né? Refeições são uma mistura de comidas de diferentes culturas. Tá certo? Então, tudo se baseia no substantivo. Se ele for contável, tem um grupo de palavras que você pode usar. Se ele for incontável, tem um outro grupo de palavras que ele pode usar. E nós vamos ver que existe também palavras em comum. Tá? Vamos para frente aí, ó. Outro exemplo. How many chefs combine foods from different cultures? How many? Tá vendo outra forma de usar o many, ó. Eu estou usando aqui a palavra how junto da palavra many. A palavra many sozinho, como eu falei para vocês, significa muitos ou muitas. Já se eu escrevo how many, eu quero saber a quantidade. Então, how many significa quantos ou quantas. Tá certo? Olha só. How many chefs, quantos chefes combinam comidas de diferentes culturas? Eu quero saber a quantidade. Se eu tenho a palavra chefs, que está no plural, eu tenho que utilizar many. E eu utilizo how many porque ele quer saber quantos ou quantas. Alright? Next. Two, a few, some, a lot of, or many chefs combine foods from different cultures. A responder a pergunta, né? Ó. Interessante. Two, um numeral. Eu posso numerar aquilo que é contável. Tranquilo. 2, ou alguns de novo, some, ou muitos, como o a lot of e o many, chefes combinam comidas de diferentes culturas. Tá bom? Só para exemplificar aí as formas que você pode usar. E o último exemplo aí dos incontáveis, olha só. Restaurants usually have a couple of 3 or too many special dishes. Dish, que é o prato, nesse caso o prato de comida, pode ir para o plural. As opções que ele usou, a couple of, que é alguns, daí mesmo, ideia de some. 3, numerando 3, né? Ou too many, ou muitos, né? Pratos especiais. Então, tudo se baseia no substantivo. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar a explicação aí, ó. Presta atenção. Nouns that we cannot count and that do not have plurals are called uncountable nouns. Substantivos que nós não podemos contar ou que não tem plural são chamados substantivos incontáveis.
É fácil o raciocínio, né? Aquilo que você não conta é incontável, tá bom? We do not use a or an with uncountable nouns. Nós não podemos usar os artigos a e an. A gente fala sobre eles depois. A gente já estudou sobre eles, mas a gente revisa depois. Nós não usamos os artigos a e an com substantivos incontáveis. We use a little, much, with uncountable nouns. Nós usamos a little, aí pode, que é um pouco, much, que é muito, como eu coloquei para vocês, com substantivos incontáveis. Então, vou abrir outra bolinha aqui para vocês. Ó. Deixa eu apagar aqui. Os dois exemplos mais clássicos, né? A little e much. Esses daqui, ó, são para substantivos incontáveis. Está countable aqui, né? Só para ficar certinho. Ok? Uncountable. Então, a few, contável. A little, incontável. Many, contável. Much, incontável. Beleza? Ah, professor, little não significa pequeno? Eu tenho certeza que alguém deve estar perguntando essa pergunta agora, tá? Little significa pequeno? Sim. Se for um adjetivo, significa pequeno, little, né? Baixo, pequeno, tá bom? Mas usado no quantitativo, a little significa um pouco, tá? Um pouco, é outra conotação, beleza? Então, continuando aí, ó. When the subject of a sentence is an uncountable noun, the verb must be in a singular form. Quando o substantivo da frase é um substantivo incontável, o verbo tem que estar no singular. A gente faz isso mais, por exemplo, o verbo to be, que eu tenho o is e eu tenho o are, né? O is é usado para o singular e o are é usado para o plural. Isso quando eu utilizo, por exemplo, there is ou there are, né? Aí eu tenho essas formas. A gente vai trabalhar com isso aí depois, mais para frente, tá bom? Teacher, Okay. we have a question here from Julia Bellini. Teacher, what does a couple of and a piece of mean? Ok. A gente tem a piece of daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte. Let me answer you after I read the rest of the examples, ok? Deixa eu responder para vocês sobre isso, porque a gente vai falar sobre a piece of daqui a pouco. Deixa eu ler os próximos exemplos, que aí eu falo sobre o a couple of também. Pode ser? Beleza? Vamos lá. Olha só. Exemplos de uncountable nouns. Olha só. A little, some, a lot of, much fruit is used in food from different cultures. Aí eu chamo a atenção para um detalhe, galera, que eu disse para vocês ontem e eu estou repetindo agora. Alguns substantivos em inglês são incontáveis, mas no português eles são contáveis. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. Um exemplo aí é o substantivo fruit, que é fruta. O substantivo fruta, gramaticalmente falando em inglês, ele é incontável, tá? Não tem frutas em inglês, é fruit, tá bom? Por isso que ele está usando aí, ó, a little, some, a lot of e much. A little e some dá a ideia de algumas, que a gente traduz para o português como algumas, mas no inglês não é algumas. Eu sei que é complicado de você entender isso, mas é coisa do idioma mesmo, entendeu? E o a lot of e much, que a gente traduziria como muitos, né? Mas no inglês é como se fosse muita fruta, entendeu? Porque não existe esse plural com a palavra fruit, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses substantivos que são contáveis no português, mas não são contáveis no inglês. A gente posteriormente pode passar uma lista deles, né? Numa outra aula aí para vocês estudarem. Por enquanto a gente se baseia no que tem no livro de vocês, é o que é importante, tá bom? Outro exemplo, ó. How much cheese is on a Japanese Italian pizza? Quanto queijo? Queijo está se referindo a quantidade, ele é incontável. Por isso que é how much. How much cheese, quanto queijo existe numa pizza japonesa italiana. Enfim, tá bom? There is a little, some ou a lot of cheese. Mais uma vez, como cheese é incontável, eu posso colocar a little ou some, algum, né? Pouco ou algum. E a lot of, que é muito, tá bom? E o último exemplo, ó.
Dessert sushi sometimes has a piece of some or too much fruit in it. Olha só, a sobremesa, sushi de sobremesa, às vezes, aí vamos lá, tem a piece of. Lembra que eu falei que a palavra fruta em inglês é incontável? Lembra? E eu falei isso para vocês ontem. Vou botar aqui, fruit. A palavra fruit em inglês ela é considerada incontável. Então, teoricamente, você não pode contabilizar, né, em unidades. Mas existem alguns termos em inglês que são usados para burlar essa história de você não conseguir contar as coisas. Uma delas é o a piece of, que na verdade não é burlar. É porque você vai fracionar. Se você pegar um morango e partir em dois, você tem 2 pedaços de morango, entendeu? Então, a palavra a piece of, especificamente, é um pedaço de. Então, é uma forma que se usa para contabilizar uma fruta, beleza? Então, a expressão a piece of fruit é um pedaço de fruta, tá certo? Então, ao pé da letra, a expressão a piece of significa um pedaço de. É simples assim. E aí, aproveitando para responder aquela pergunta que foi feita, a expressão a couple of, é o que acontece. A palavra couple, ao pé da letra, a palavra couple significa casal, dupla, 2, tá? Ao pé da letra. Mas eu uso a couple of para indicar uma pequena quantidade de alguma coisa, que chega próximo de 2, entendeu? Então, a couple of eu uso para contáveis, porque dá a ideia de 2, tá? Dá a ideia de 2, porque ao pé da letra, couple é 2, dupla, casal. Tá certo? Mas eu uso a couple of para indicar algumas, poucas, mas algumas, entendeu? Por isso que a couple of é usado para contáveis, tá? É o detalhe. E no caso aí, repetindo, por que ele usou a piece of fruit? Porque a piece, ao pé da letra, é um pedaço de. E você pode usar um pedaço de queijo, um pedaço de fruta. Lembra que eu falei para você sobre a palavra information ontem, ó? Information, né? Eu disse para vocês ontem que a palavra information em inglês ela é incontável. Não existe informations, como a gente tem no português. Mas uma forma de você unitarizar, né, contabilizar a informação em inglês, é usando expressões como, por exemplo, a piece of information. Aqui, com a palavra piece, eu tanto posso usar o artigo a, que aí no livro diz que não se pode usar com substantivos incontáveis, e eu posso contabilizar, entendeu? Então, a palavra piece aqui, ela me permite contabilizar algo que não se pode contabilizar normalmente, né? Eu disse para vocês, I have a great piece of information, né? A gente traduzindo, no português eu tenho uma ótima informação. Mas como em inglês a palavra informação, eu não posso colocar uma informação, eu uso a piece of information. Tá bom? É mais ou menos isso daí. Beleza, galera? Show de bola? Perfeito. Agora para o nosso próximo slide, não é? Nós temos aí perguntas relacionadas com esse assunto que nós acabamos de estudar, que nós vimos ontem, que são substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Tranquilo? Então, o que acontece? Eu acho que vocês devem ter dado uma olhada nesse exercício, né? No Grammar Book. Lembrando, isso aí está no Grammar Book, tá bom? Vocês devem ter dado uma olhada. E eu creio que vocês também devem ter respondido, né? Porque vocês são alunos muito aplicados, né? Alunos muito responsáveis, né? Eu tenho certeza. Todo mundo, antes de dormir, né? Foi lá, pegou o livro, resolveu a tarefa, não é isso? Beleza. Show de bola. Então, olha só. Essa primeira questão aí, que está lá na unidade 6 do Grammar Book, diz o seguinte, ó. Complete the sentences with the correct word or phrase. Complete as sentenças com a palavra correta ou a frase correta. Então, você percebe que, no exemplo, olha só. There is a lot of food on the table. Eu tenho as opções entre parênteses. A lot of, que é uma phrase, e many, que é uma palavra. Você vai escolher qual das duas é adequada. Por que ele usou o a lot of? Porque a food é um substantivo incontável. Entendeu? Eu não poderia ter usado many, porque many é usado para substantivos
contáveis. Então, a opção aí seria, there's a lot of food on the table. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou ler a frase e aí a gente vai analisando aí para ver a resposta, tá? Porque a gente tem 10 minutinhos para acabar a aula, eu não vou dar muito tempo aí para vocês responderem, porque senão acaba o tempo e a gente não resolve, tá bom? Olha só. Number 1. As opções, some ou a few of the food is savory. E aí, galera? Seria a opção some. Mais uma vez, por quê? Porque food é incontável e few é para contável. Então, na primeira aí, a opção seria o quê? Some. É isso? Some of the food is savory. 2. There are also many or much sweet dishes. Nesse caso, se você observar a palavra dishes, que está no plural, eu tenho many, porque é contável. Então, na segunda vai ser o quê? Many. There are also many sweet dishes. Tá bom? Number 3. Would you like to try a few or some cake? A palavra cake é incontável, tá, galera? Beleza? Nesse caso aí, tá? Então, o bolo geral, estou generalizando um pouco de bolo, né? Então, você vai colocar o quê? Some. Some. Tá? Some cake. Number 4. No, thank you. I have already eaten a lot of sandwiches or much sandwiches. Sandwiches, se você observar, está no plural, né? Sandwiches, então, se é plural, eu tenho que colocar o a lot of, porque o much só é colocado no singular, no incontável, tá bom? Number 5. Would you like a few or a little tea then? A palavra tea, T-E-A, tea significa chá, tá? Chá é um líquido, como coffee, como milk, como water. Então, você não conta. Então, no caso aí, a opção seria o quê? A little. A little. Alright? Would you like a little tea then? Good. 6. Yes, please, I would love some. Porque eu estou me referindo à anterior, que eu estou perguntando sobre o chá. Eu não posso usar many, porque many é para contável. Chá é incontável. Então, utiliza some. Ok? Beleza? Yes, please, I would love some. Ok? Some tea. Se fosse completar. 7. There are different spices in the dish. A few or a little different spices. É fácil. Spices não está no plural. Então, você vai colocar a few. Não pode ser a little. Olha só. There are a few different spices. A few different spices in this dish. Né? Temperos nesse prato. E number 8. I only used a little or much chili because I know you don't like spicy food. Nesse caso, como eu estou falando de chili, né? Digamos assim, é um tipo de pimenta, né? De tempero apimentado. Mas quando eu me referindo ao geral, não a pimenta unitariamente falando, eu vou colocar o quê? I only used a little. Porque dá a ideia de que ela usou um pouco, não usou muito, né? Porque ela não gosta. Então, ela usou a little. A little chili. I only use a little chili because I know you don't like spicy food. Eu usei um pouco de pimenta porque eu sei que você não gosta de comida apimentada ou comida muito temperada. Tá bom, galera? Então, essas daqui são as respostas da questão número 1 do Grammar Book, Unit Number 6, talking about count and uncountable nouns. Alright? Vamos lá para o próximo slide, por favor. Beleza? Lembrando, pessoal, que se você quiser depois copiar a resposta, é só você voltar aí na aula, né? Depois que acabar, você pode voltar, que a aula vai estar gravada, né? E aí você copia a resposta, tá bom? Porque a gente realmente está, né, fazendo tudo no tempo certinho aqui. Number 2, circle the correct word. Circule a palavra correta. Example. In Spain, there are many different types of food. Na Espanha, existem muitos tipos diferentes de comida. Tipos, plural, por isso colocou many. A gente vai circular o que é correto aí. A próxima, ó.
Throughout the country, they use olive oil. A lot of olive oil. Por quê? Porque olive oil é óleo de oliva, óleo de azeite, né? Então, a lot of. Muito azeite on their cooking, in their cooking. In the north, however, they use a little more butter. Por que a little more butter? Porque butter significa manteiga, né? E manteiga também é um substantivo incontável, tá certo? A little more butter. Spanish fishermen provide much or a couple of the country's fish. Olha que interessante. O substantivo fish, que é o substantivo peixe, quando eu falo do peixe generalizando, ele é considerado incontável. Então, nesse caso aí, seria a palavra much, tá? Eu posso contabilizar? Depende. Se eu estiver contabilizando os peixes unitariamente, com o tipo de peixe, o nome do peixe, alguma coisa desse aspecto, aí eu posso usar o a couple of, ou two, ou three, mas se eu estiver especificando o peixe. Mas peixe, em geral, é incontável, tá bom? Fish. Então vai ficar o quê? Spanish fishermen provide much the country's fish. But Spain also imports some of its fish from around the world. Some of its fish from around the world. Okay? There are a lot of fish restaurants, porque no caso aí eu estou falando de restaurantes de peixe, né? There are a lot of fish restaurants on the Atlantic and Mediterranean coasts. Então, no caso aí vai ser o quê? A lot of. Porque no caso aí a palavra é restaurants, que é restaurantes, que vai estar no plural. Continuando. In the countryside, people eat much more meat than on the coast. Porque meat, a palavra carne, também é um substantivo, nesse caso, incontável. Então, much more meat than on the coast. When you go to a Spanish restaurant, you can choose from a lot of different dishes called tapas. Porque nesse caso a palavra dishes está no plural, então a opção vai ser a lot of. Eu não posso colocar much, porque dishes é um substantivo no plural. You can try different flavors when you eat tapas. Flavors, sabores, está no plural. Então você coloca many, não é isso? Many. You can try many different flavors when you eat tapas. Você pode experimentar, nesse caso o try está no sentido de experimentar muitos sabores diferentes quando você come tapas, que é o tipo de comida lá nesses restaurantes espanhóis. Beleza, galera? Ok? Vamos para o próximo slide. Show. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou responder alguns, acho que o tempo não vai dar para a gente responder todos, tá? E aí eu vou responder alguns, vocês terminam em casa e depois a gente corrige, tá certo? Olha só. Are these statements correct? Tick the correct sentences, rewrite the incorrect sentences. Essas sentenças estão corretas? Você vai marcar as corretas e reescrever as sentenças incorretas. Por exemplo, there are much different cuisines in big cities. Primeiro, a palavra cuisines, aí no caso, ela está no plural. É um substantivo contável. Não era para ter usado o much. Por isso que ele corrigiu para there are many different cuisines in big cities. Há muitas diferentes cozinhas, né, culinárias, mais especificamente dizendo, nas grandes cidades. Tá bom? Então, tu vai fazer a mesma coisa com os demais. Por exemplo, how many rice do you want? Tem erro nessa frase, galera? Tem. Porque a palavra rice significa arroz. E eu falei para vocês na aula passada que rice é incontável. Por isso, eu não posso usar o how many. Você teria que corrigir essa frase para how much rice. How much rice do you want? Porque o much
é usada para substantivos incontáveis. Então, essa primeira você já iria corrigir, tá certo? Como nosso tempo realmente já acabou, eu vou deixar essa tarefinha para vocês pensarem aí na casa de vocês. Na próxima semana, quando nós voltarmos, nós corrigiremos essa tarefa todo mundo junto. Beleza? Very good. So, it was so good to be here with you again. I hope you have a great week and a great weekend, and we see each other again next Wednesday next week, okay? Be good, be healthy, love you. See you next week. Bye-bye.